As eleições estão se aproximando e eu quero dar uma palavra à igreja. Tudo que Jesus fazia e falava, ele tinha influência política, mas Jesus não participava da política partidária, ainda que na época dele houvesse muitos partidos. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes e os herodianos, por exemplo, estão presentes na Bíblia. O evangelho, ele não se alinha com nenhum sistema ou ideologia do mundo. E foi exatamente o sistema mundano, portanto político também, que crucificou Jesus e colocou Jesus na cruz. Como vocês sabem, quando Jesus foi avaliado se ia para a cruz ou não, havia ao lado dele uma pessoa chamada Barrabás, que fazia parte de um partido político. Jesus não tinha opções ideológicas ou partidárias, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, por uma razão básica. Ele mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo. Nenhum sistema ou ideologia socioeconômica de direita, de esquerda, de centro, abraça a proposta do evangelho na sua integralidade ou na sua inteireza. O evangelho, o reino de Deus, tem valores e princípios inegociáveis e não estão todos eles acima dos valores do mundo e daqueles que a sociedade nos propõe. A palavra de Deus é clara e Jesus diz que as boas novas do evangelho são para todas as pessoas. Entretanto, nós estamos no mundo e a palavra de Deus, Jesus ensina e fez uma oração para que os seus discípulos, os seus filhos, não fossem tirados do mundo, mas para que eles não fossem dominados pelo mal. Por isso, essa questão política, ela é uma questão que deve ser tratada à luz da palavra de Deus. Os sistemas que a gente tem, eles têm alguns pontos de intersecção em relação ao evangelho. Conforme preguei hoje, Mateus capítulo 5 a 7, você tem todas as propostas de como as pessoas devem fazer as suas escolhas. As bem-aventuranças trata do caráter dos cidadãos no reino de Deus. O chamado para os cristãos também está presente ali. O chamado para nós, os filhos de Deus, de acordo com Mateus capítulo 5 a 7, é um resumo de todo o evangelho, a gente poderia dizer assim, é para a gente viver uma vida de integridade nessa vida cotidiana que a gente tem, tão complexa, mas a gente deve ser íntegro, inteiro. E ali, em Mateus 5 e 7, diz que nós, os cristãos, devemos ter uma prática de um bom testemunho, ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, está acima de qualquer proposta política. É muito fácil você definir o seu voto. E eu desafio a vocês, leiam Mateus de 5 a 7 e voltem aqui domingo que vem e me perguntem se vocês têm alguma dúvida ainda sobre como aplicar o voto de vocês. No reino de Deus, em Mateus 5, 7, há alguns itens que estão sendo discutidos atualmente e que aqueles textos nos mostram claramente. Primeiro, o evangelho é a favor da preservação da família. Isso é muito claro. O evangelho não apoia a ideologia de gênero. Isso está muito claro. O evangelho é contra qualquer forma de corrupção. O evangelho não apoia nenhum tipo de violência contra nenhum ser humano. Nem por exploração, nem por preconceito racial, nem por questões de gênero, nem por posicionamento político. Então, votar é evidente que é intransferível e inegociável. O voto às candidaturas majoritárias devem ser baseadas nos pontos de intersecção com os valores do reino de Deus. Ou seja, quando você for dar o seu voto, você deve orar, buscar a Deus e perceber quais são os pontos de intersecção que tem a ver com o evangelho na hora de você aplicar o seu voto. Nós devemos apoiar, porém, os nossos irmãos em Cristo, especialmente aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Como pastor, eu não sou dono da consciência de nenhuma pessoa. E eu não fui chamado para dominar as pessoas. Por isso, sejam livres para votar. Sejam livres para votar de acordo com aquilo que o Senhor os conduzir ao voto. E eu quero fazer um apelo a você, porque ele procede do Senhor e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se alguém votar diferente de você, não o julgue, como vocês acabaram de ouvir aqui nesta noite. Nem exclua as pessoas do seu relacionamento.
Porque nenhum de vocês vieram aqui porque nós somos defensores de uma prática partidária. Vocês não ouviram e não vieram aqui em torno de uma proposta política. Vocês vieram aqui a esse lugar e nós nos reunimos aqui por causa de uma pessoa chamada Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores.